Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar, então, a nossa aula da sexta semana da disciplina de APS 2. Essa semana nós vamos caminhar mais um pouquinho em relação aos diagramas de casos de uso, em relação à documentação, e já começar a falar um pouco sobre a fase de esboço das interfaces, a fase de prototipação. Então, só vou trocar aqui a minha câmera para nós podermos começar a aula. Eu chego lá. Eu acho que está mais ou menos centralizado isso daqui. Ok, acho que dá para enxergar bem. Muito bem. Então, vamos começar. Eu deixei para vocês ali onde tem a semana 6, tá? Deixei um exercício que é sobre... esse é bem simples, eu não lembro se eu já tinha feito com vocês ou não, o da banca, mas aí eu já vou, caso eu não tenha feito, eu faço na sequência. Esse daqui é um exercício simples de diagrama de casos de uso, em que nós fazemos um cadastro de sócios. Até aquele arquivo que eu deixei lá, ele está mais simples, mas esse daqui depois eu coloco lá no Moodle. Eu acabei de ver que acho que tem uma versão melhoradinha. Mas é a mesma coisa. Então, a ideia desse sistema aqui é de um cadastro de um sócio de um clube. O sistema não está informatizado e os cadastros, os respectivos contratos hoje, antes de informatização, ele é feito no Word, dessa maneira aqui, impresso, então tem várias folhas em branco, como essa daqui, e guardados num fichário em ordem alfabética. Então, tem lá aquele puxa a gaveta com as fichinhas, do A ao Z, e aí pelo nome da pessoa, pelo nome do sócio, se encontra o cadastro dele, né? O cadastro funciona da seguinte forma: a pessoa interessada em se associar vai até a secretaria do clube, leva uma cópia simples de documentos pessoais e de endereço, como um CPF, cópia do RG, cópia do endereço da sua residência, conta de luz, de água, preenche esse formulário. Então, quero me associar. O que eu preciso? Eu preciso levar esses documentos, cópia do CPF, do RG e do comprovante de residência, e recebo esse formulário e preencho as informações: nome, número do CPF, data de nascimento, natural de onde a pessoa nasceu, o sexo, o endereço, bairro, CEP, cidade, estado, telefone residencial, celular, o e-mail. Alguns dados profissionais da pessoa, então a profissão, empresa, área de atuação, desde quando que atua nessa empresa, o endereço, bairro, CEP, cidade, estado, telefone comercial, celular comercial, se existir, e um e-mail comercial. E também é possível já deixar indicado dependente. Então, o nome do dependente, o grau do parentesco, a data de nascimento e o número do celular, se existir. Então, vamos supor, né, tem uma pessoa, o João da Silva, ele está aí se cadastrar, leva os seus documentos, preenche com o nome do seu dependente, então pode ser a Maria, que é filha, data de nascimento 5/05 de 2010, não tem celular, vamos supor, né? E aí coloca todos os dependentes. Então, a ideia é essa. Então, a pessoa preenche esse formulário. Uma vez que ele termina de preencher, é feita uma cópia desse contrato, o responsável financeiro assina e anota um número do associado. Então, tem aqui um número, aqui um campo com número. Quando ele preenche, faz uma cópia, já anota o número do associado, um número sequencial, e fica um contrato com o associado e um fica lá uma via no clube, né? Então, uma vez concluído o cadastro, preenche-se 2 cópias do contrato, é um contrato, desculpa. Responsável financeiro assina, anota o número do associado assina o contrato, e depois de reconhecer a assinatura em cartório,
deixa uma das vias no clube. Somente então é que as carteirinhas serão liberadas e enviadas pelo correio. Então, veja, a pessoa chega no clube, leva os documentos, preenche esse cadastro, lá no clube já emite 2 vias do contrato, a pessoa preenche o contrato, leva até um cartório, reconhece a assinatura, volta no clube, entrega o contrato, estando tudo ok, aí ela recebe carteirinha de associado. E que elas vão ser enviadas pelo correio, não é feita na hora. A diretoria desse clube deseja que o novo sistema informatizado possibilite todo o processo desses novos cadastros, dos novos associados, diretamente num computador, recebendo os documentos digitalmente e encaminhando as carteirinhas de contrato por e-mail, por exemplo, né, já assinados, economizando tempo e despesas com envio postal. Resumindo, a pessoa não vai precisar mais se deslocar até o clube para se associar. Poderá fazer todo o processo digitalmente. E esse novo sistema também vai disponibilizar alguns relatórios e consultas. Por exemplo, o diretor de marketing do clube necessita saber quantos sócios são aniversariantes do mês. O diretor administrativo quer saber quais são os dependentes que vão completar 18 anos todo mês. O diretor financeiro, quais as solicitações estão com o contrato em aberto, aguardando, por exemplo, algum documento, alguma assinatura. E a ideia aqui é a gente fazer o diagrama de casos de uso. Então, deixa eu só ver aqui no chat aqui, Matheus colocou que não tinha colocado a dupla lá na tabela. Sem problemas, com certeza, Matheus. Pode colocar lá o nome da dupla lá naquele quadro, naquele documento. Tá? Inclusive, se vocês alterarem o assunto, alterarem os componentes, vocês vão atualizando. A ideia lá é manter sempre atualizado aquela quadro, né? Aquela tabela lá com os participantes, que assim a gente vai acompanhando junto. Tá? E vamos deixando sempre atualizado. Tá? Então, vamos ver. Então, a ideia aqui é de um clube, então é um sistema. Deixa eu ver aqui se estou enxergando. Um sistema para um clube, mas somente para o cadastro de novos associados. Então, não tem aqui nenhum controle de entrada, de saída, de nada. Só do cadastro de associados, sabendo que esses associados têm os dependentes e que tem aqueles quadros, tem aqueles relatórios. Então, o que o nosso contratante, assim, nosso cliente aqui, que nos está contratando, quer fazer em relação a esse sistema? Ele quer que nós possamos fazer o cadastro de sócios. Pela internet. Né? Quem irá preencher o cadastro de sócios? Então, essa é a primeira pergunta. Quem será o ator que vai ser o responsável por fazer esse cadastro, que vai preencher esse formulário pela internet? Então, se nós definirmos que esse cadastro de sócios será feito pela pessoa interessada, né? Então, eu vou colocar aqui pelo sócio, pelo associado, ou pelo futuro associado, né? Vamos por aqui um interessado, acho que fica melhor. Pelo interessado. Ele ainda não é sócio, ele é um interessado ainda. Né? É a pessoa que está interessada em fazer em se associar a esse clube, em poder participar desse clube. Tá? E nós não temos nada dizendo que esse clube... Deixa eu só fazer aqui mais bonitinho. Vou tentar hoje caprichar um pouquinho mais nesse meu flipchart aqui. Nós não temos nada dizendo aqui que é um clube que nós vamos fazer prestação de contas,
que nós vamos ter controle de interesse. Opa, meu Deus do céu, hoje é o dia. Interessado. Pronto. Interessado. Então, estou lá, eu interessado em participar desse cadastro, entro, preencho os meus dados. Tá? Então, essa é a primeira parte. Preencho os meus cadastros e, opcionalmente, posso cadastrar ou indicar os meus dependentes. Por que eu posso? Dependentes. Eu posso me cadastrar, mas não tenho ninguém para colocar como dependente. Não quero colocar como dependente. Então, esse cadastro de dependentes, ele ocorre somente se tiver dependentes para cadastrar. Não é algo que é obrigatório, que vai ocorrer sempre. Sempre que eu cadastrar um sócio, eu preciso cadastrar o dependente? Não. Você cadastra se você quiser, se você tem essa opção em cadastrar. Então, sempre que nós colocamos algo dentro de um caso de uso e que ele está inserido num caso de uso, nós estamos indicando que ele sempre vai acontecer. Se acontecer, eventualmente, seja por uma exceção. Então, se for menor de 18 anos, vai mostrar uma mensagem de que não pode se cadastrar, ou vai bloquear o cadastro. Então, essa é uma exceção. Se o interessado clicar no botão dependentes, ou ele disser quero cadastrar dependentes, aí ele acessa. Então, acessa esse caso de uso. Então, esse é um exemplo de como nós utilizamos o Extend. Então, ele é um caso de uso, o Extend, ele indica que esse caso de uso só será executado mediante atendimento de uma condição essa vinda a partir do cadastro de sócios. Então, nós poderíamos pensar que para esse nosso sistema, para um cadastro de sócios com dependentes, eu poderia pensar numa tela, numa interface, deixa eu pegar aqui, tá? Numa interface em que nós tivéssemos, vou desenhar aqui uma interface, em que nós tivéssemos um menu principal. Então, vamos pensar aqui, né? Telinha, né? Em que você tem o nome do clube, clube XYZ, e dessa entrada desse clube, em algum local, a gente não está fazendo uma versão ainda definitiva, é só um esboço para poder verificar quais são as funcionalidades que o sistema vai ter. Uma delas vai ser o cadastro de novos associados, de novos sócios. Então, eu tenho essa opção aqui, tenho lá um botãozinho, um botãozão, na verdade, né? Botão, em que, ao clicar nesse botão, qualquer pessoa que esteja interessada, ela não precisa fazer login, nada. Ela vem aqui, ao clicar nesse botão, vai abrir uma segunda tela. Uma tela em que vai preencher o cadastro, né, ou uma proposta de um cadastro de sócios. E o que vai ter nesse cadastro de sócios? Aí nós vamos pegar as informações que estão aqui. Tá? Como que nós podemos fazer a partir desse momento? Nós podemos, ou, à medida que você está entrevistando a pessoa que está te contratando no clube, dizendo assim, o que você quer que esse sistema faça? Eu quero que ele faça um cadastro de sócio, que ele possa se cadastrar pela internet, e se ele tiver dependentes, ele já indica quem são os dependentes. Você pode, a partir do momento que você pergunta para ele, e como que funciona esse cadastro de sócios? Ele já te conta. Ele diz assim, olha, um cadastro de sócios, então, use case
cadastro de sócios, né? Ele funciona da seguinte maneira. O interessado, vou colocar aqui, interessado, vamos supor que ele tenha que ter CPF, obrigatoriamente. Então, o interessado, ele preenche ou preenche o CPF, né? O sistema pesquisa se CPF já cadastrado, o sistema abre a tela com cadastro de novo sócio. Aí, o interessado preenche formulário, né? Ou seja, o cadastro de sócio. O interessado preenche o cadastro de dependentes, se existir, sistema solicita documentos né, que é o que documentos? Cópia do CPF, do comprovante de residência e todos aqueles que o clube pedir. Vai perguntar, né? Vai colocar lá. Agora, encaminhe os documentos. O interessado anexa os documentos e o sistema emite. Aqui eu vou colocar aqui, ele manda por e-mail, né? O contrato. Mais o cadastro, né? Como é que se chama? O comprovante do cadastro. Comprovante de cadastro. Pronto. Então, vejam, à medida que você vai entrevistando a pessoa que está te contratando para fazer esse sistema, é nesse momento que você deve tirar as dúvidas em relação a esse passo a passo do sistema. Então, como que funciona o cadastro de sócio? Aí ele vai dizer, olha, vai funcionar dessa maneira. Ele vai te contar uma história. Você vai organizando uma sequência que faça um certo sentido, né, que tenha uma lógica em relação a um cadastro, a um preenchimento, de acordo com o quê? De acordo com o que o clube tem em termos já de documentos existentes, como uma ficha já existente, ou aquilo que você observar do funcionamento daquele clube. E aí você já pode começar a pensar, em paralelo, à medida que você está fazendo esse cadastro, você já pode ir esboçando algumas telas, né? Então, por exemplo, se eu quero cadastrar um novo sócio e ele entra numa tela de cadastro de novo sócio, eu poderia colocar aqui. Então, digite o CPF. A pessoa entra com o CPF. Ela clica no botão pesquisar. Em o sistema encontrando, o que ele vai fazer?
ele vai abrir as informações do cadastro para ele preencher. O sistema vai abrir essa tela de um cadastro. Ele vai pesquisar se o CPF já está digitado. Encontrado, estou fazendo aqui para cadastrar novo sócio, então ele não vai encontrar, e aí vão entrar os campos, né? Vão aparecer os campos para ele preencher. O nome completo, vai preencher o endereço, e-mail, e assim por diante. Né? E eu posso colocar direto para ele preencher os dependentes, ou eu até posso colocar aqui embaixo um botãozinho, cadastro dependente. Deixa eu fazer aqui como se fosse cadastro de dependente. Se ele clicar nesse botão de cadastro dependente, abre ali mais uma parte da tela, ou abre uma nova tela, mas posso até colocar aqui como abre né, ele estende a mesma interface aqui, mas o fato é que eu vou cadastrar os dependentes. E o que é pedido para cadastrar os dependentes? O nome dele, o grau de parentesco, a data de nascimento e o número do celular. Então, ele vai preenchendo, né, vai inserindo o novo, até que ele confirme todos os meus dependentes. Então, cadastrei todos os dependentes. Uma vez que eu tenha cadastrado todos os documentos, eu posso ter um botão aqui em que ele vai confirmar. Ok. Ele confirma, né, o ok aqui de confirmar, ficou muito ruim. Confirma o cadastro. No momento em que eu clico no confirmar cadastro, ele me abre uma nova tela, dizendo assim, aqui numa pequenininha. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer muito bonitinho, eu ia fazer bagunça uma hora ou outra. E aí ele vai pedir, agora anexar documento. E aí vem aquele formato que a gente já conhece, para a pessoa colocar aqui o arquivo, vai aparecer o nome do arquivo e ele vai anexando até que estejam todos eles anexados e a pessoa novamente vai colocar aqui OK. Quando ela clicar nesse botão OK, vai uma cópia do contrato, né? Então, uma vez que ele digite o e-mail aqui, o OK, vai uma cópia do contrato, contrato para o e-mail, né? E mais do comprovante, dizendo, olha, está aqui os seus dados pessoais, o comprovante do cadastro, dos dados pessoais aqui desse cadastro. Então, vai tudo por e-mail para a pessoa. E, claro, vai gravar essas informações. Estou faltando aqui. Então, antes de emitir o e-mail, vamos colocar aqui o sistema grava dados do cadastro, né? Todos os dados, todas as informações do cadastro. Então, o sistema anota tudo. Veja, o que eu fiz aqui? Né? Fiz uma bagunça, mas a ideia aqui é fazer uma sequência, um esboço de interface, já pensando em como eu vou deixar esse meu cenário principal já com cara de sistema. Quer dizer, eu vou pegar a partir do meu cenário principal, a partir do meu diagrama de casos de uso. Então, eu sei que quem vai preencher é uma pessoa que está interessada num clube, para se associar a um clube. Então, ele tem que ser uma pessoa maior de idade, em que ela tem que, de repente, ser da mesma cidade, ou, se não for da mesma cidade, se você permitir que seja um clube de pessoas interessadas em música, né? Então, eu vou fazer um clube, vou montar um clube de pessoas interessadas em música. Eu posso ter pessoas do mundo inteiro interessadas em uma determinada banda ou determinado estilo musical. E aí, esse interessado, quando você pergunta quem é esse interessado,
já que é alguém que pode ser de qualquer lugar do mundo, você vai ter informações aqui diferentes. Não vai dar para nós termos CPF. O CPF é um cadastro de pessoas do Brasil. Então, possivelmente, ao invés de a gente usar, né, como a nossa chave aqui de pesquisa CPF, talvez o melhor seja usar e-mail, certo? Ou então, vou fazer um cadastro de pessoas para participar do clube, o clube do TAD. Então, só vai entrar estudantes que sejam do TAD e que sejam da Federal, Estudantes Federal do Paraná. Ou seja, uma chave poderia ser o GRR, já que nós podemos ter alunos, inclusive estrangeiros, de outros países fazendo intercâmbio. Então, será que também tem GRR? Que documento que poderia ter? Talvez o melhor seja um e-mail, @ufpr. Então, nós podemos fazer que aqui a chave seja só a parte inicial, ali antes do arroba, né, do cadastro, do @ufpr.br. Então, esse ator vai te dar a indicação de informações que vocês vão colocar nessa sequência de ações que está vinculada ao caso de uso, cadastro de sócios. Por quê? Porque eu sei que quem vai fazer isso é um interessado, que é aluno da Federal, que mora no Brasil ou que seja de qualquer lugar do mundo. Então, isso vai te dar essa indicação. Ou seja, para se fazer um protótipo, para se chegar nesse desenho de telas, é importante que a gente tenha, né, o diagrama. Então, nós temos um diagrama de casos de uso, nós já tenhamos uma documentação, e essa documentação pode ser em formato de cenários ou de fluxos de eventos. E tudo isso daqui, combinado, né, quando nós juntamos esses dois aqui, nós conseguimos aí, né, ou até ao mesmo tempo, mas nós conseguimos desenhar, começar a desenhar, a esboçar. Eu vou fazer aqui um esboço das interfaces. Então, na verdade, até dá para fazer todo mundo meio junto, mas o importante é que você já tenha quais são todos os... Né? Você vai fazendo em partezinhas, assim, porque a documentação você só consegue fazer depois que que todas essas funcionalidades estejam mais ou menos definidas para o seu sistema. Aí você consegue fazer uma documentação detalhada. Quando eu falo uma documentação cenários aqui, para já fazer os esboços ao mesmo tempo, é algo assim, é uma sequência que você já tenha de ações que é o que define um caso de uso. Na verdade, você faz isso aqui até mentalmente. À medida que você vai cadastrando, vai criando os casos de uso, você já vai mentalmente pensando, nossa, esse caso de uso aqui eu já estou imaginando que ele vai funcionar dessa maneira. A interface, ela reflete essa documentação, né? Então, isso é bem importante vocês terem em mente. Sempre é bom, por isso que eu disse, olha, quando vocês forem numa entrevista, pergunte se vocês podem gravar a entrevista, porque a sequência de ações vocês podem verbalizar, vocês podem ir falando, então quer dizer que no cadastro, se eu fizer uma tela em que ele entra com o CPF, né? A pessoa entra com o CPF, aí o sistema vai lá verificar se já existe e já traz em branco, a pessoa preenche, você vai desenhando enquanto está conversando, mas você vai verbalizando essa sequência. Então, essa construção de um esboço de interface com um passo a passo do que você está fazendo, não necessariamente precisa ser por escrito, ser textual. Você pode fazer de forma verbal, de forma oral e o outro você vai esboçando da maneira com que você faça mais rápido. Não dá para, na hora, você ficar desenhando, porque a pessoa que você está entrevistando, ela não vai ter o dia inteiro para te atender. Né? Raríssimas vezes você vai ter essa situação. Então, tem que ser algo bastante ágil para que vocês possam desenvolver. E aí, uma vez
feito diagrama de casos de uso, documentação, desenhado, esboço, aí sim, com tudo isso pronto, é que nós vamos ter, né, uma vez que tudo isso aqui esteja pronto, né, as três coisas, quer dizer, diagrama, documentação e o esboço, as três coisas. Então, eu tenho 1, o 2 e o 3 estando ok, aí é que nós vamos conseguir fazer o protótipo. E um protótipo, vocês vão, na verdade, ver isso até comigo daqui a 3 semestres, né, em IHC, na disciplina de interação humano-computador. Protótipo pode ser um protótipo de baixíssima fidelidade, como é o caso de um rascunho como esse daqui, né? Então, ele não está nem próximo do que vai ficar a versão final, mas um protótipo ele tem que já demonstrar como que funcionaria esse sistema sem banco de dados, sem estar a programação, só a interface. Então, se vocês pegarem qualquer software que faça, que desenhe telas, né, para um site, por exemplo, do Google, um Canvas, alguma coisa assim, você já consegue desenhar as telas e vocês conseguem clicar, ele abre uma tela, dá o OK, ele abre a outra. Então, ele faz a gente chama de um mapa das interfaces, ele vai interagindo. Esse é um protótipo de alta fidelidade, seria aquele que vai ficar mais próximo com a cara da versão final. Então, vamos pensar, vocês estão projetando uma casinha para o cachorro, né? Então, vocês fazem um desenho, fazem um projeto da casinha do cachorro. Um protótipo de baixa fidelidade seria vocês pegarem num papel e desenharem mais ou menos como vocês imaginam que ela vai ser, né? Mas, vai ter um piso, vou fazer ela com um telhado dessa maneira, ele vai ter duas caídas assim, vou fazer uma porta quadrada, porque eu não consigo cortar madeira, vou fazer com um piso, né, essa minha casinha, vai ter um piso, né, assim, é bem difícil, assim, ó. Então, assim que vai ser a minha casinha do meu cachorro. Vai ter cerquinha, então eu vou fazer aqui uma cerquinha aqui do ladinho, né, vou pôr aqui uma cerquinha para a casinha do meu cachorro. Muito bem, então, isso é um protótipo de baixa fidelidade, você tem mais ou menos uma ideia. A partir do momento que você pega esse desenho e coloca isso, por exemplo, usando o papel, que eu pegue papel e com colagem eu vou montando uma casinha, né? Coloco dois livrinhos, pego mais um aqui, coloco em cima, uso um como base para eu mostrar como vai ficar, uso palito de dente ou uso software que desenhe ele em 3D, você já está desenhando algo que vai ficar mais próximo da versão final. Né? Você pode até testar cores aí para pintar com tinta real mesmo, no material, para você ver se vai ficar bom ou não. Aqui, mesmo que use lápis de cor, não dá a essa intenção. E somente a partir de tudo isso pronto, quando todos esses elementos, diagrama de casos de uso, documentação dos cenários, o desenho e, finalmente, o protótipo aqui, que é o nosso quarto elemento, né, o nosso quarto passo, próximo aqui do esboço, mas já ele é um desenho funcional, aí sim é que nós vamos começar, a partir disso aqui tudo pronto, é que nós vamos começar a fazer o diagrama de classe. Diagrama de classe, né? Então, aí nós temos uma possibilidade aqui real de termos, eu diria quase 99,9% de chance de acertar o mais próximo da realidade, porque esse protótipo aqui, já é um protótipo funcional, né? Ele vai indicar um diagrama muito próximo do que vocês vão entregar. Então, não vai ter problemas na hora de ter uma aderência com o que o próprio cliente está te contratando, mas não era isso que eu queria. Ele não vai dizer isso, por quê? Porque ele já testou com o protótipo. Ele já fez até um teste com o protótipo. E, a partir daqui, aí você tem uma sequência de outros diagramas.
Né? Então, só lembrando, essa primeira parte aqui é o modelo de caso de uso. Essa aqui que a gente chama de, quando a gente fala em modelagem de use case, nós estamos nos referindo a essas duas partes. Quando nós estamos falando em protótipo, ele começa, pode ou não começar com esse esboço aqui, né? Então, você pode até desenhar direto, mas aqui a gente já tem a fase de prototipação, para daí vir lá no diagrama de classe. É esse caminho que nós seguimos sempre para o desenvolvimento de um sistema, tá? Pelo menos com a OMS. Ok? E é isso que nós vamos fazer nesse semestre. Então, nós estamos saindo daqui, vamos começar a desenhar o esboço. Esse protótipo de alta fidelidade nós não vamos fazer, senão não vai dar tempo, né? Então, esse protótipo fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar uma ferramenta como o próprio HTML para desenvolver um protótipo ou usar uma das ferramentas do Google ou do que for, né? E aí nós vamos desenhar, sim, o diagrama de classe, tá? A partir de um protótipo, mas de algo não tão ruim quanto o esboço. Nós vamos mostrar algumas ferramentas para vocês depois, mas que vocês possam já estar começando a desenvolver nesse semestre. Tá? Então, essa aqui é só para dar uma visão geral. Então, veja, nós temos, voltando aqui, um interessado que quer fazer esse cadastro de sócios. Eu tenho o próprio dependente que vai estar vinculado ao cadastro de sócios. E aí eu tenho uma sequência de ações aqui que são importantes de acordo com os requisitos com o sistema. Até aqui, tudo bem? Clube do SAD, só os doidos? Ah, mas você já tem, né? Bem ou mal, você tem o CATEI. O CATEI é um clube formal, mas não, se você tem só um clube, né, com os egressos do TADES, Marcelo, aí ficaria bom, né? Depois que vocês se formam para não perder o contato, essa era a ideia. Ó, fica a dica. Ah, então, por isso mesmo, olha aí, olha, Marcelo, mais uma razão. Ficaram bem. Alguma coisa você fez, né, Marcelo? Ou a coisa não deve ter surgido daí, não, né? Eu não quero fazer nenhum juízo aqui, mas não é possível ter sido maltratado. Não é possível. Tá bom. Vamos lá. Então, só pegando aqui bem rapidinho, nós tínhamos lá um interessado em que ele vai fazer o seu cadastro, vai preencher o seu cadastro de associado. Ele pode ou não ter o cadastro de dependentes. Colocamos um extend, sempre prestar atenção nessa flechinha. Extend aqui. Então, a partir do cadastro de sócios, posso chamar ou não o cadastro de dependentes, é opcional. Então, posso até colocar aqui uma indicação dizendo que esse cadastro de dependentes, ele é opcional, por isso que está como extend. Né? E aí nós temos que, a partir desse cadastro, ele vai encaminhar de volta o e-mail. Então, vejam, posso colocar isso, deixar bem clara essa informação na documentação, ou eu posso colocar uma nota aqui, dizendo que o interessado precisa anexar o CPF, o RG e o comprovante de residência. Posso colocar aqui. Né? E posso colocar também uma nota dizendo que o sistema, né, envia por e-mail o contrato e o comprovante de cadastro. Então, posso até colocar
dessa maneira aqui. Lembra que eu falei que tinha uma questão de seta aqui, indicando que vai e uma que volta? Dá para fazer isso? Dá. Né? Eu posso colocar dessa maneira também. Então, poderia até colocar que vai ter uma seta para lá e vai ter uma seta para cá. E aí você faz a indicação, né? Que essa que está indo se refere a anexar o CPF e essa que está voltando se refere a essa parte do sistema. Quando nós deixamos só a linha, assim, significa que ela nos dois sentidos. Né? Então, você pode fazer notinhas. O importante aqui é você não poluir muito, né, com muitas informações. Então, quanto menos setas, quanto menos informação tiver, melhor. Muito bem. Então, fiz a primeira parte. A pessoa preencheu, recebeu. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai ter que ir, vai receber essa digitalmente, né, as informações, ele vai assinar, vai até o cartório, esse ainda tem que fazer, o cartório ainda pessoalmente, vai lá no cartório, faz como é que se chama? Reconhece a assinatura em cartório, tem que ir lá pessoalmente, ele digitaliza isso e envia o contrato para o clube novamente. Então, o interessado faz isso e o interessado, no segundo momento, ele vai enviar o contrato assinado. Né? Mais o reconhecimento do cartório. Então, com a assinatura, tanto com a assinatura e com lá aquele carimbo, né, dizendo que está com a assinatura reconhecida. Ok? Então, esse interessado também vai enviar esse contrato. Como que ele vai fazer isso? Ora, ele pode fazer isso entrando no sistema do cadastro, ele vai preencher, vai vir as informações, dessa vez vai vir as informações que ele já preencheu e vai ter aguardando esse contrato. Ou seja, aquela minha tela inicial, talvez eu tenha que fazer uma diferente. Talvez eu tenha que pensar numa interface em que ele entra com o CPF, com o cadastro de sócio. Ele entra com o CPF. Se for a primeira vez, ele traz em branco. Se ele já preencheu, né, então ele vai trazer as informações aqui para ele preencher, mas se ele já está enviando, o que ele vai entrar? Vai entrar com o CPF, vai vir as informações todas dele, e além daqueles dois botões, que é do cadastrar dependentes, do anexar documentos, ele vai vir aqui mais um botão para ele enviar, né, e anexar o documento, os documentos assinados. Né? Então, esse caso de uso, enviar contrato assinado em cartório, é um nome que eu estou dando para esse caso de uso, mas significa que ele vai entrar com o CPF, o sistema vai trazer as informações dele, vai aparecer o botão para ele anexar os documentos, ele clica, abre ali a parte da tela para ele inserir o contrato já assinado, e isso é enviado, então, esse contrato assinado fica já encaminhado. E aí, o que ele vai ficar aguardando? Ele vai ficar aguardando receber as carteirinhas. Se, após ele encaminhar, né, encaminhou o contrato, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma pessoa que é lá do clube, da área financeira, por exemplo, ou administrativa, enfim, em que ele vai pegar e vai analisar o contrato, analisa contrato, novos contratos, vamos por assim, novos contratos. Então, nesse clube, o que ele vai fazer? Ele vai analisar novos contratos. Ele vai ver que a pessoa recebeu, vai aparecer para ele uma tela, para esse aqui vai aparecer uma tela com todos os novos contratos, ele seleciona aquele novo
daquele que esteja lá aparecendo como novo, vê que já está tudo preenchido, vê que está lá o contrato assinado, abre o anexo, verifica que as informações estão todas ok, ele confirma dizendo, está confirmado, pode adicionar ele como novo sócio. E aí é enviado, o sistema envia direto para o interessado, né? Aqui, nós, obrigatoriamente, quando tem essa comunicação aqui, aí você tem que colocar obrigatoriamente o que o sistema está fazendo. Então, o sistema envia carteirinhas por e-mail. Pronto. Né? Então, vejam, 3 momentos. Primeiro, o interessado se cadastrou. Daí ele já pega, o sistema gera o contrato para ele assinar, a partir do cadastro ele gera esse contrato, ele pega, leva lá no cartório, enfim, pode demorar 5 minutos, porque ele mora do lado do cartório, mas pode demorar 15 dias. Mas ele vai lá no cartório, reconhece, firma, aí ele anexa, ele entra no sistema, vai anexar esse documento. Tempo depois, pode ser 5 minutos depois que ele anexou, mas pode ser também 15 dias depois, 1 mês depois, alguém do clube vai lá, vai analisar esse novo contrato. Se ele der ok, já vai o carteirinha por correio. Então, vejam, toda essa primeira parte aqui que eu montei, essa primeira parte aqui, ó, toda essa primeira parte aqui diz respeito a você inserir, a cadastrar, né, ao cadastro de sócios. Toda essa parte aqui diz respeito ao cadastro de sócios, mas ela ocorre em 3 momentos distintos. Um momento de preenchimento do cadastro, um momento em que encaminha-se o contrato assinado com firma reconhecida pelo cartório e o momento em que o clube analisa e diz se foi atendida a solicitação do cadastro ou não. Né? E se foi atendido, ele já encaminha a carteirinha, o sistema já manda a carteirinha por e-mail para esse interessado e aí ele vira associado. Então, eu tenho aqui uma parte que é para fazer cadastro de novos sócios. Novos sócios. Ok? Então, vejam, nós podemos pensar que eu tenho um sistema em que uma parte desse sistema, em que o interessado ele vai fazer um cadastro de sócio novo, né? Então, ele vai se cadastrar aqui. Quem vai ter acesso também a esse cadastro em algum momento é alguém lá do clube, da parte financeira, né? Que vai ter acesso a esse clube, e ele vai, nesse momento, para cadastrar um novo interessado. O que tem dentro dessa pasta? Dentro desse pacote, aliás, que a anotação usa o termo pacote. Esse pacote tem essa parte do sistema. Vocês podem fazer isso em 2 folhas, ou em 2 partes. Se dividir numa página só com o pacote do cadastro dos sócios, ele é detalhado, ele é expandido, e vocês podem colocar ele, né, de uma forma mais resumida, aqui, de uma forma que fique mais compacta, né? Até para dar ideia. Então, um interessado se cadastra como novo associado, aí nós podemos ter o papel de um sócio solicitando, por exemplo, não diz no sistema, mas eu poderia ter, em que ele
mantém dados atualizados do seu cadastro. Então, ele pode dizer assim, alterei, quero adicionar um dependente, quero retirar um dependente, quero alterar endereço, alterar e-mail. O próprio sócio pode fazer isso. Eu posso ter que o sócio pode pedir uma segunda via da carteirinha, porque ele casou, e aí alterou o nome, né? Ou a pessoa perdeu, não sabe onde é que está o e-mail, pede novamente uma atualização. Então, vejam, eu já começo a ter aqui, daquela nossa página inicial do clube XYZ, em que tinha cadastro de novos sócios, em que a pessoa entra para fazer todos aqueles passos, eu passo a ter também um espaço aqui do sócio, em que nesse espaço do sócio, ele pode ter, por exemplo, só me dá um minutinho só aqui, só um minutinho, gente. Mário, poderia atender a Mariana? Diz para ela desviar outro. Acabei esquecendo de dar o microfone, perdão. Então, esse sócio ele pode ter aqui opções em que ele vai manter os dados atualizados, em que ele vai emitir segunda via, e aí ele clica. Obviamente, para quem é sócio, você pode até cadastrar senha, você pode ter outros procedimentos. Então, em relação ao interessado, em relação ao sócio, em relação, por exemplo, lá ele fala em diretor de marketing, um diretor de marketing em que ele quer um relatório dos aniversariantes, ou uma consulta dos aniversariantes, dos eventos sociais que ele possa fazer, dos e-mails, enfim. Eu posso ter desse próprio financeiro aqui, ele solicitando um relatório, consulta dos dependentes, dos associados que são dependentes com mais de 18 anos e assim por diante. Então, nada impede que você tenha, num único diagrama de casos de uso, pacotes e casos de uso. O importante é você manter algo que fique, vamos dizer assim, com menos informações, ou que tenha as informações que são importantes. Quem está interagindo com o sistema e o que ele está fazendo. Como complementação, posso ter ainda a questão de usar extended ou mesmo de usar include. Include quando nós detectarmos que nós temos casos de uso que são em comum. Entre 2 ou mais casos de uso, utilizem uma mesma parte desse caso de uso. Tá ok? Então, essa aqui é uma forma que nós temos de estar desenvolvendo esse cadastro de sócios. Esqueci de dizer, em relação a esses relatórios consultas, eu lembro que algumas aulas atrás, um colega, eu acho que foi o Albano, me perguntou assim, posso colocar um caso de uso geral e depois detalhar isso lá nos cenários? Quais são os relatórios? Pode. Então, você pode fazer isso lá, você pode fazer isso em forma de pacote, e aí, numa outra página, detalhar quais são os seus relatórios. Você pode, como eu disse, no próprio cenário principal, ou ainda como uma nota, da mesma forma com que a gente colocou aqui, acabei de levando para outro lado ali, mas você pode colocar notas informando quais são os relatórios que vão fazer parte daquele caso de uso. Então, é bem... o diagrama ele fica bem flexível, talvez por isso, às vezes, a dificuldade de se fazer, porque tudo é possível fazer nele. Desde que depois a pessoa consiga entrar no sistema e ler, ou entrar nesse diagrama e conseguir ler o que quisermos dizer com ele, né? Então, uma pessoa se abre, diga assim, entendi. Então, eu tenho uma pessoa que se cadastra, ela sozinha,
né? O clube vai dar ok, eu tenho um sócio que pode fazer essas ações, eu tenho o diretor que pode tirar vários relatórios, várias consultas, do financeiro também, eu tenho várias consultas e assim por diante, né? Então, o que será desenvolvido pelo sistema? O sistema é um conjunto de casos de uso. Esses são os módulos e as funcionalidades que o sistema irá ter. Todos esses que estão aqui dentro. Será isso que o trabalho que vocês terão de informatizar. Então, a partir de agora, escreve, né, de uma maneira, começa a fazer uma documentação principal para o caso de uso, faz as de exceção, e aí, depois, começa já a esboçar as interfaces e desenvolvendo as interfaces. Né? Dúvidas? Tranquilo, professor. Pois não, Jefferson? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Uhum. Então, tá bom. Vocês querem que agora eu mostre para vocês um pouco mais sobre cenário principal e cenário secundário, ou vocês querem que eu faça um outro exemplo de caso de uso? São 5:30. O que vocês preferem? Ou vocês querem trabalhar um pouco? A última opção não, professora. Vocês não querem trabalhar, Marcelo, tá bom. É muito mais fácil, também não ia querer. Mas vocês vão ter que trabalhar em qualquer momento, né? Em algum local vocês vão ter que fazer atividades também. Então, veja, eu vou mostrar para vocês os cenários novamente, só entre a diferença de cenário principal e cenário secundário. Ah, esqueci de falar sobre fluxo de eventos. Deixa eu já, então, aproveitar. Eu prometo que eu não estou tentando ser um pouco mais objetivo. Né? Deixa eu mostrar a diferença entre os cenários para vocês. Só um minuto aqui. Cenários e entre fluxos de eventos. Então, vamos lá. Eu tinha que mostrar alguma coisa para vocês. Então, tem duas documentações básicas dentro da UML, né, que nós podemos utilizar. Uma documentação mais básica, que eu chamo assim, duas documentações que são as definidas como um formato, como quase vamos chamar de um padrão para a UML. Então, uma delas é o formato de cenários. Então, quando nós falamos em cenários, nós estamos falando de uma forma de organização da informação que nós estamos transmitindo para quem for ler esse cenário. A gente sempre tem que estar pensando o seguinte: por que é que eu estou fazendo documentação? Para alguém ler. Tá? Sejam vocês mesmos, daqui a 5 anos, seja uma outra pessoa que quer entender o que vocês planejaram. Então, vocês se imaginem sendo um engenheiro que está fazendo um projeto, porque isso é um papel de um engenheiro de software, né? Lembrando sempre que a análise ela faz parte da engenharia do software. Então, vocês estão fazendo um projeto que será depois implementado por uma equipe de desenvolvimento. Essa é a ideia de toda essa documentação que nós estamos fazendo. Algo para ser lido por outras pessoas e que a pessoa consiga entender. Né? Então, nos cenários, nós descrevemos como seria o cenário mesmo, né? Como vai funcionar aquele passo a passo daquelas ações, colocando informações reais. Então, o que significa isso? Né? No cenário, tem uma definição que diz que cenário ele é a representação gráfica, como é que é? É uma instância, cenário é uma instância de um caso de uso, ou seja, instanciar é colocar dados reais. Uma coisa é eu dizer assim, o número de matrícula. A outra é eu dizer o número de matrícula, GRR 2020, 25, 26. Então, eu dei um exemplo de como é o número de matrícula. Fica muito mais fácil para quem lê, muitas vezes, ter essa informação. Então, os cenários utilizam esse aspecto. O cenário, ele usa esse aspecto da instância, dos exemplos.
reais. Né? Então, o cenário, nós vamos ter um cenário principal. E esse cenário principal, ele vai descrever no cenário principal as ações do passo a passo. Passo a passo, as ações do caso de uso, de cada caso de uso. Então, no cenário principal, você vai descrever as ações do caso de uso e ela vai se tornar, uma vez definida como principal, ela vai se transformar naquele passo a passo padrão, tá? Nossa. Tá. Num passo a passo, em que você vai se transformar num passo a passo padrão. Era essa palavra que eu estava procurando. Tá? Então, o que vem a ser isso? Uma vez que vocês descreveram que num cadastro o sistema vai pesquisar e o sistema vai abrir a tela de cadastro de novo sócio, ou seja, esse é o padrão. A exceção é ele encontrar e trazer os dados do sócio. Né? Seria esse um cenário que a gente chama secundário, ou cenários secundários. Né? Então, aqui você trata daquelas ações, ou descrever as ações que não abordadas ou descritas, no cenário principal. Então, aqui, quando nós estamos falando de um cenário como esse, de um cenário por exemplo, de sócios, de cadastro de sócios, em que o sistema pesquisou se o CPF já estava cadastrado. E se o CPF já cadastrado. Né? Ou seja, ele encontrou o CPF. Encontrou o CPF na base de dados. O que vai acontecer? Então, nessa situação aqui, nós vamos ter... Então, podemos até colocar... o sistema mostra dados do sócio, né? O que mais? O sistema informa que sócio ou que o CPF, né, está cadastrado e o que você quer fazer? Quer alterar, né? Então, altera. Aí a pessoa pode responder sim ou não. E abre para o sistema sim ou não. Então, eu posso ter, ainda que dentro desse... Né, então, o sistema informa que o sócio está cadastrado, o padrão é ele dizer que sim, e aí, né, eu posso dizer que o sócio, ou o interessado, nesse caso, ele vai preencher, vai alterar dados pessoais. A pessoa esqueceu que ela já era cadastrada. Então, o sistema já mostra e já permite que ela altere os dados. A pessoa altera os dados, o sistema grava as novas informações. Então, veja, eu mostrei uma sequência de ações de algo que não é o padrão. O padrão é me mostrar a tela em branco, porque
ele vai pesquisar se está cadastrado, mas ele vai entrar como novo sócio, ou seja, ele não localizou, não estava cadastrado, estou cadastrando um novo. Mas se já está cadastrado, vai ser essa sequência de ações para ele executar, né? E aí, o sistema continua use case, né? A partir do use case, por isso que é bom numerar, né? Para a gente não ter que preencher tudo novamente o nome. Use case 1, né? A partir da letra, vamos supor aqui, se você estiver usando o número, a partir do item 4. Pronto, daí ele continua. Use case 1, item 4, ou seja, ele vem para cá. Então, você descreve. Ah, e se ele clicar aqui que não? Né? O sistema informa que quer alterar e ele diz, não quero porque essa pessoa não sou eu, errei o código, né? Vou ter que entrar em contato. Então, se ele digitar como não cadastrar, então o que vai acontecer se for não cadastrar? Aí, novamente, eu descrevo como que vai ser o passo a passo. Vai abrir uma tela, se vai mostrar alguma mensagem, enfim. Tá? Então, eu coloco dessa informação. Tudo aquilo que vocês encontrarem, né, com situações que possibilitem um caminho que não seja esse caminho padrão, que seja diferente do padrão, por exemplo, CPF inválido. Né? O número do CPF é inválido. Pode acontecer, a pessoa digitou um CPF errado. Então, é um outro, mais um cenário secundário, se o CPF for inválido. E aí eu vou descrever o que o sistema vai fazer em CPF inválido. Vamos supor, documentos. A pessoa não anexou, ou anexou documentos errados, né, de forma errada. Eu posso até fazer o sistema de maneira que ele reconheça que não é um número, uma foto do CPF, ou não é uma foto do comprovante de endereço, que ele não localiza essa informação. Então, eu tenho um outro que documentos, docs anexados, são inválidos. O que o sistema vai fazer? Vai sair do sistema, ele vai bloquear, ele vai mostrar e vai permitir que ele cadastre novamente. Então, para cada cenário principal, você pode ter muitos cenários secundários. Então, a estrutura de um cenário sempre a partir de um documento em que você tem use case 1 e você descreve o cenário principal dele, é um cenário principal, você pode, a partir dele, ter um cenário secundário, vamos chamar aqui de A, cenário secundário B, cenário secundário C. Todos eles dentro do mesmo caso de uso. E na descrição dos cenários, a gente também só em termos gerais, né? Aqui eu sempre faço uma descrição mais ampla, mas é aqui que você pode colocar algumas informações que sejam específicas. Por exemplo, o interessado preenche o formulário do cadastro dos sócios. Um cenário principal, ele já indicaria em forma de itens quais são essas informações. Então, nome completo. E pode até pôr um exemplo, né? Data de aniversário, esse aqui é bom, ó, data de nascimento. Então, você coloca a data de nascimento no formato dia, mês e ano com 4 dígitos, 4 números. Eu quero que coloque qual o nível de escolaridade. E eu quero que faça uma lista, selecionar uma opção. Então, você descreve de uma forma muito mais detalhada para que quem for ler, a partir desse cenário, desenhe a interface tranquilamente. Ela não precisa participar da reunião e nem você ter que depois explicar para ela, porque ela consegue, pelo que está no detalhamento dos cenários,
encontrar essas informações, né? Então, para cada cenário, para cada use case, você tem um cenário. Então, um caso de uso vai gerar um cenário principal que vai gerar muitos cenários secundários. Muitos. O símbolo de muitos na UML é um asterisco. Tá? Muitos cenários secundários. Ok? E o fluxo de eventos? Então, fluxo de eventos. Fluxo de eventos. Desculpem, bati aqui na câmera. Está balançando, acho que está balançando. Fluxos de eventos. Muito bem. Esse daqui, ele já é mais abrangente. Ele pode ser descrito, o fluxo de eventos, e até uma forma com que hoje se organiza mais um bom senso em relação a essa descrição aqui das instâncias. Então, pode ser descrito nos fluxos de eventos também as instâncias. O que muda um do outro é essa parte aqui de baixo, né? Então, no fluxo de eventos, também você tem um fluxo principal, exatamente igual do cenário. Esse daqui é igual. Fluxo principal descreve um padrão. Aquilo que vocês definem como sendo padrão, definido por vocês que são os analistas de sistema. Tá? A partir do fluxo principal, você pode ter um ou mais fluxos alternativos e você pode ter um ou mais fluxos de exceção. Tá? Sendo que, vamos pensar o seguinte, fluxo alternativo é opções. Então, naquele nosso sistema que nós estávamos fazendo antes, né, do cadastro de sócio, opcionalmente, ele tem um cadastro de dependentes. Não é algo que sempre vai acontecer. Eventualmente, se tiver dependentes, ele vai cadastrar esse dependente. Então, não é uma ação obrigatória. Ele é um fluxo alternativo. Né? Sair do sistema, cancelar o sistema no meio de uma entrada é um fluxo alternativo. Então, o fluxo alternativo, ele segue um caminho. Vamos supor, você está num caminho principal e você tem opções de caminhos a continuar. Então, eu estou a partir do menu principal, eu posso cadastrar, alterar e excluir. Então, você tem 3 alternativas. Você descreve elas em separado. Essa é a ideia. Né? E os de exceção seria como secundário, aquilo que não está previsto no cenário principal. Como que organiza esses fluxos? Então, no texto, vou colocar aqui em azul. Você coloca assim, interessado preenche CPF. E aí nós temos uma exceção aqui, exceção 1. O que seria uma exceção 1? Então, uma exceção 1 seria, por exemplo, vou colocar aqui, exceção 1, CPF inválido. E você descreve como que vai ser. Da mesma maneira, o sistema vai mostrar, aí o usuário vai poder, o cliente vai poder cadastrar novamente, o sistema vai validar e vai continuar a partir do caso de uso, retorna e continua da onde parou. Vamos supor aqui, o sistema pesquisa se CPF já cadastrado. O sistema achou que o CPF não estava, já estava, ele encontrou. Então, eu tenho uma outra exceção. O CPF já cadastrado. O que vai fazer o sistema nessa hora? O sistema vai mostrar a tela, vai informar que já o sócio já está cadastrado e tudo mais. Escreve.
Então, você forma uma lista daquilo que não é o principal, você vai colocando como E1, E2, E3. A mesma coisa em relação ao alternativo. Alternativa 1. Alternativa 1. Cadastrar dependente. Essa é uma alternativa que ele tem. E o que ele vai fazer quando ele clicar? O sistema vai abrir uma nova tela, abre uma tela, uma nova interface. Daí, o interessado vai preencher esses dados, o sistema vai tarará, né? A2, ele vai clicar no botão sair. Então, o sistema vai limpar a tela, vai voltar para o menu principal, e aí você vai descrever o que vai acontecer. O A3, ele vai ter a opção de imprimir segunda via no contrato, ou gerar uma segunda via. Tudo que vai acontecer como alternativa que você deu enquanto botões de não obrigatoriedade. Volto a insistir. Existe algo que sempre ocorre, existem aqueles que são eventualmente, normalmente, no diagrama ele vai aparecer como extend, mas ele pode não aparecer. Né? Você não precisa colocar todas as informações, como eu já falei anteriormente. Então, a diferença é que aqui você tem principal, e de um principal você tem vários secundários, e daqui, de um principal, você pode ter alternativos e de exceção. Você pode montar o fluxo de eventos de duas formas. Então, primeira forma em que você pode organizar esses fluxos de eventos, igualzinho o cenário. Para cada caso de uso, então, eu tenho use case 1. Eu faço fluxo de eventos principal, e aí eu vou ter a descrição dele, depois eu vou ter os fluxos de exceção, então você descreve o E1, o E2, e assim por diante, e depois os fluxos alternativos, o A1, A2 e assim por diante. Então, para cada caso de uso, você tem um ou mais, ou pode até não ter nenhum, de exceção e alternativo. A segunda forma, que era o que foi imaginado para o ML em termos de documentação. Você gera três listas, como se fossem 3 documentos, 3 seções do Word. Tá? 3 documentos aqui. Tá? Então, você gera 3 documentos. Num deles vão estar todos os fluxos principais. Então, fluxos de evento principal do cadastrar sócio. Depois, escreve lá ele, todo principal. Né? Do caso de uso 2, cadastrar dependente. Escreve ele o principal, sempre o principal, que só vai ter o principal. E aí, vamos supor que do cadastro do sócio você colocou o CPF inválido, ou seja, é uma exceção, um E1. Então, eu vou ter aqui, que eu tenho os fluxos de evento principal, aqui eu tenho fluxos de eventos de exceção, fluxos de eventos alternativos. Então, eu cadastro aqui todos os fluxos de exceção, CPF inválido. E2, sócio já cadastrado. Sócio cadastrado. E, obviamente, com a respectiva descrição. Normal. Todos. Todos que eu for surgir, independente de qual fluxo principal que ele seja. Então, vamos supor, do fluxo principal de cadastrar sócio, eu tinha o CPF inválido. Do cadastrar dependentes, vamos supor que eu tivesse o telefone inválido. No caso de uso, emitir relatório, eu tivesse uma exceção 4, que é nenhum formato especificado. E aí o de exceção 4 vai estar aqui. Qual é a vantagem de fazer dessa maneira? Eu posso ter um caso de uso aqui, vamos supor, um caso de uso 4, que seja cadastrar os funcionários, em que na descrição, num determinado momento, também tem CPF.
e aí eu indico o mesmo. Então, tanto para cadastrar funcionário quanto para cadastrar sócio, tanto um quanto o outro entram com o CPF e é validado o CPF. E o sistema se comporta da mesma maneira, tanto para um quanto para o outro. Essa relação aqui, quando você encontra dentro de uma documentação, ele também te dá a indicação de que você vai ter que fazer uma verificação de CPF tão abrangente que sirva tanto para o cadastro de sócio, quanto para o cadastro de funcionário, quanto de qualquer pessoa física que tenha CPF. Então, você já está fazendo uma generalização. Você já vai fazer um módulo que informa, né, se você desenvolver ele de uma forma, uma função de uma forma bem modular, né, ele se encaixa em qualquer outro formato. Ele também é um indicativo, só fazendo aqui uma observação, de um include dentro do caso de uso. Pode ser um indicativo. Então, você pode substituir. Ao invés de eu colocar include, eu coloco nessa maneira. E o mesmo em relação aos alternativos. Então, do cadastro de sócio, eu posso ter lá o A1, que é A1, cadastrar dependente. Eu posso ter o A2, que é sair do sistema. Eu posso ter o A3. Né? E aí eu tenho para cada deles, obviamente, uma descrição detalhada, como nós fizemos no anterior aqui, ó, bem detalhadinho, como nós fizemos anteriormente. A todos eles têm uma descrição detalhada. E da mesma forma, posso chamar esse primeiro, como eu posso chamar de qualquer outro também, a qualquer momento. Então, essa é uma segunda forma de se fazer. Se você gostou, né, ou se a sua empresa em que você trabalha prefere utilizar de uma forma pontual, para cada caso de uso, eu tenho os respectivos cenários secundários, ou esses cenários secundários eu ainda divido e faço ele tanto daqueles que são de exceção como são os de alternativa, você pode escolher nesse formato de cenário ou de um fluxo de eventos com essa estrutura. Eles são iguais, só que aqui você vai dividir, você vai classificar eles como principal, alternativa de exceção. Aqui você classifica como principal e secundário. Então, de um principal, você vai ter os respectivos secundários. De um principal, os respectivos alternativos de exceção. Se você fizer dessa maneira, ele é só utilizado para os fluxos de eventos. Então, você vai ter uma relação de todos os fluxos de eventos, de todos, de exceção de alternativos, e eles funcionam por link. Então, quando clica num, ele já aponta para o outro, volta, que forma uma documentação mais padronizada. Óbvio que esse dá mais trabalho, mas é óbvio que esse também você faz uma vez e, se bem feito, os próximos sistemas você utiliza do mesmo fluxo de eventos que serve para a empresa inteira. Inclusive, você já desenvolve esses sistemas que são comuns de tal maneira que ele se encaixe para todos. Você tem uma reutilização, um reuso, nesse caso aqui, muito mais interessante, muito mais, até eu diria, profissional, né, do que no outro formato. Então, como eu sempre venho dizendo, fazer a primeira vez dá trabalho, mas depois, em conversão, na segunda, terceira vez, você já tem sistemas em que você vai reutilizando aquilo que você já tinha definido anteriormente. Certo? Dúvidas? Bom, ou eu explico muito bem, ou vocês não entenderam nada. Essa é a minha conclusão. Bom, vou encerrar a minha aula, minha gravação, a minha aula agora. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a gravação? Porque daí já fica registrada para depois, para consultas futuras. Senão, vou encerrar a gravação. Ok. Então, nenhuma pergunta, encerrando a gravação.